Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Gente, dando sequência ao nosso estudo do Apocalipse, hoje nós vamos meditar no capítulo 1, versículo 2, que diz que a palavra de Deus foi atestada, ou seja, testificada. E aí, quando se fala nesse aspecto, nós precisamos compreender que não está falando da Bíblia toda, visto que os livros, gente, não estavam todos agrupados. Então, esse testificou aí do apóstolo João é referente ao livro de Apocalipse. E veja bem, depois ele segue falando aí de palavra. No texto aí, no grego, nós temos alguns termos que eles usam para usar aí, né, para falar aí palavra. Um deles é o logos, e o outro é o que a gente chama de rema. Temos também um terceiro que nós chamamos de grafo. Agora, veja bem, o logos nada mais é do que essa visão, né, essa revelação geral de Deus que é revelada para nós. Agora, o rema é uma palavra específica. Sabe quando você está lendo a Bíblia e de repente aquele versículo que já foi lido várias vezes, você lê novamente e aí te salta uma verdade, né, que você nunca tinha percebido antes? Então, isso é uma palavra rema. É Deus falando com você num momento específico, para uma situação que você esteja vivendo, né? Ele te dando uma direção. Então, ó, o Logos é para todos, lei, né? Está disponível para todos. Essa palavrinha aparece também em Lucas 8:11, dando a entender que é essa revelação que a gente tem que conhecer, né? Essa leitura que nós temos que fazer aí, capa a capa, para podermos conhecer o Logos. O Rema, ele está disponível para quem medita. Então, por um lado você lê, do outro lado você medita para ter o Rema. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou seja, o rema de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, a gente tem aí dois pares de ouvidos, um natural e um espiritual. Então, quando se fala de rema, está falando de ouvir com os ouvidos espirituais. Infelizmente, a maioria das pessoas que vão ao culto, elas estão ouvindo só com os ouvidos naturais, mas não estão recebendo o rema. Aqueles que recebem uma revelação específica em cima daquilo que está sendo ministrado, ele é alimentado espiritualmente, porque é o rema que fortalece o nosso espírito, que nos mantém em pé nas mais diversas situações. Então, olha só, de um lado a gente tem algo que é geral, do outro nós temos uma palavra específica. E então o que aparece aí é a palavra logos. O terceiro termo, gente, é o grafo, também que aparece lá em Romanos 15:4, que diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o grafo são essas letrinhas pretas que a gente vê. É aquilo que de fato está escrito, né? Avançando, eu tenho que estudar o grafo para conhecer o logos, vontade geral, para poder receber o rema para a minha vida, que é uma vontade específica, uma direção do Senhor para nós. Vamos seguindo. Aí a Bíblia fala que o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, gente, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é isso que o apóstolo João estava fazendo. A partir do momento que ele disse que falou do testemunho de Jesus, ele estava se identificando com ele. E nesse cenário, identificar Jesus, imitar Jesus, significava ser morto mesmo. Isto é, o apóstolo João, vamos dizer assim, a morte para ele era lucro, não estava preocupado com si mesmo, mas em si em testificar, né? Em confirmar o testemunho de Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressurgiu. Muitos cristãos hoje, infelizmente, não estão tão preocupados em imitar Jesus, né? Eles estão dizendo assim, olha, não olha para mim não, olha para Deus. Meu irmão, nós temos que ser imitadores de Cristo e as pessoas vão olhar para nós mesmos, principalmente aqueles que estão chegando na igreja. Eles não têm uma referência, então a referência é a nossa própria vida. Então a pergunta é, será que nós temos condições de dizer, olha, pode me imitar, eu não sou perfeito, mas
tem coisas, tem características minhas, o meu comportamento, na maior parte do tempo, eu imito Jesus Cristo, não é? Quando eu erro, eu tento consertar, eu peço perdão, enfim, eu faço o possível para poder me parecer com o padrão, né? Para poder estar dentro do padrão que Deus deseja. Vamos seguindo. Então você vê, ó, esse termo aí de testemunha aparece aí, né? Capítulo 1, versículo 5, depois no capítulo 3, 14, vai falar de testemunho também, e também no capítulo 19, versículo 9. Então nós temos que ser testemunha diante dos homens, não é? Diante de Jesus, diante do Pai. Enfim, gente, temos que testificar essa verdade, testemunhar que aquilo que Jesus Cristo falou é a verdade, ponto final, independente de. Né? Agora, quando nós falamos dessa identificação com Jesus Cristo, no cenário de hoje, gente, se Jesus viesse, estivesse aqui entre nós pessoalmente, talvez muitos cristãos não se identificariam com ele, sabe? Não testemunhariam a forma como ele é, o testemunho dele. Por quê? Jesus era alguém que andava com aquelas pessoas, né? Ele conversava com quem era rejeitado, com os desvalorizados pela sociedade, aqueles que a sociedade está cuspindo. Jesus ia atrás deles. Né? Os miseráveis que não tinham dízimo para entregar na igreja, no templo, enfim, pessoas que não tinham, vamos dizer assim, valores que pudessem, materiais, vamos dizer assim, que pudessem agregar na sociedade. Né? Jesus conversava com pessoas que eram mau caráter, que eram hipócritas, por exemplo, como os fariseus. Ele não tinha relacionamento íntimo com eles, mas ele interagia, ele conversava. Né? Jesus é alguém, gente, hoje seria alguém que não tem, por exemplo, status. Não é? Na nossa sociedade não teria status, não teria, de repente, doutorado, não teria diplomas, enfim. Então, de repente, boa parte da igreja hoje não se identificaria com Jesus Cristo, né, se ele estivesse aqui pregando no nosso meio. Vamos seguindo. Então, olha só. Fala aí no versículo 2 ainda que o João testemunhou de tudo quanto ele viu. Então, ele teve uma visão antecipada e ele teve fé suficiente para poder falar, para poder deixar claro, né, da maneira como ele tinha condições, aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Às vezes, irmãos, nós recebemos algo da parte de Deus e nós não temos coragem de falar, não temos coragem de deixar claro, de falar, olha, isso aqui foi Deus que falou, e ponto final, é assim, assim, assim. O João, mesmo num contexto onde as pessoas morriam ao se identificar com Jesus Cristo, ele falava, ele testificou tudo quanto ele viu. Né? E aí, olha só, vamos ver aqui Atos capítulo 4, dos versículos 7 até o 12, para você ver o que diz. Vamos lá em Atos. Então, capítulo 4, olha para vocês verem o que está acontecendo aqui. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram com poder e em nome de quem, com que poder e em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E tem mais, ele falou ainda, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, resumindo, os apóstolos aqui, o Pedro, eles chegaram e falaram assim, gente, é isso aqui que está acontecendo, é no nome daquele homem que morreu e ressurgiu, que vocês mataram lá, é no nome desse que nós estamos pregando aqui, certo? Então, nós vamos falar aqui sem omissão de nada, sem meias verdades, é para ficar claro que nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós estamos fazendo isso em nome dele. Então, pessoal,
E nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de fato, falar assim, olha, é no nome de Jesus que todas essas coisas estão acontecendo, independente do que vão pensar ou vão falar de mim. Seguindo aí, versículo 3, gente, vamos avançar, diz assim, ó, bem-aventurados. O que significa esse bem-aventurado aí? É mais do que feliz. Então você vê aí que é uma felicidade aprovada por Deus, gente, na qual eu reconheço que eu tenho necessidades espirituais e que elas, à medida que vão sendo supridas, vão fazer com que eu seja feliz no mundo natural, independente do que está acontecendo. Você vê, nós estamos num cenário de pandemia, muitas pessoas morreram, infelizmente ainda estão morrendo, né? Pessoas desempregadas, os empregos diminuíram, pessoas pegando comida na rua, e por aí vai, a economia num colapso, muita corrupção no governo, mas mesmo assim, nós que praticamos aí 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nós estamos bem-aventurados, estamos felizes, independente de. A alegria do Senhor, descrita em Neemias 8:10, é a nossa força, gente. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então, nós precisamos, não basta ter, eu tenho que viver como se eu tivesse a mente de Cristo. É assim que a gente consegue se manter feliz num tempo tão difícil que estamos enfrentando. Então, somos bem-aventurados para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois, avançando, você lê aí, ó, são bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem. Gente, aqui, nesse contexto de Apocalipse, havia um elevado nível de analfabetismo. Então, como funcionava? Uma pessoa ficava em pé na igreja, na congregação, certo? E os demais só ouviam. Então, essa pessoa que sabia ler aí era um privilegiado, lia em voz alta, e os demais ficavam ouvindo, para que a fé deles fosse aumentada. Porque, conforme a gente sabe, que lá em Romanos 10:17, né? A sorte vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, era um privilégio quem sabia ler nesse contexto. Quando se fala de leitura, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, gente, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, olha, se aplica, Timóteo, a leitura, até que eu volte. Irmãos, fazer essa leitura diária da palavra, sabe, essa leitura onde você pega do Gênesis até o Apocalipse, é muito importante para que a gente consiga enxergar os contextos que os versículos, que os capítulos e que os livros estão escritos. Por quê? Hoje, muita gente está pregando aí verdades fora de contextos, enganando uma série de pessoas, enganando multidões. Né? Então, a gente conhecer a palavra de forma mais ampla é muito importante por meio dessa leitura. Tem até uma estatística que diz o seguinte, ó, se você lê a Bíblia, né, só no intervalo da novela das 8, então, começou a novela, você para de ler. Deu intervalo, você lê. Se você fizer isso, você lê a Bíblia inteira durante um ano. Tá? Se você ler 15 minutos por dia, a mesma coisa. Você vai ler aí 3, 4 capítulos por dia. Então, gente, nós precisamos nos empenhar mais para que possamos crescer espiritualmente. Essa é a nossa parte. Aí você tem lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Então você vai fazer prosperar o seu caminho. Então não é só leitura, é meditação, para que a gente possa conseguir ter energia espiritual para vencer os desafios que estão por vir. Né? Josué estava substituindo o Moisés e ali ele precisava, de fato, ter uma energia diferente, porque logo à frente ele iria ser usado por Deus para levar o povo por meio do Jordão. O Jordão iria se abrir, então ele tinha que ter fé para isso. A gente percebe ali, Salmos capítulo 1, versículos do 1 até o 3, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, tem muito cristão
que vive em gabinete pastoral, ele depende de gabinete pastoral para tocar a vida dele. Ele depende do conselho alheio para tocar a vida dele, gente. Agora, veja bem, meu irmão, quanto mais aconselhamento, quanto mais você depende de conselhos alheios, é porque é sinal que você não está meditando a palavra. Porque todos os conselhos que a gente precisa estão na palavra. Agora, eu não estou dizendo que é errado você pedir um conselho para uma pessoa aqui, para um irmão em Cristo aqui, para outro ali. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o excesso, a dependência, é um problema. Indica desconhecimento da palavra de Deus, indica falta de meditação. Então, nós precisamos ficar de olho nesses aspectos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que nós devemos conservar irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor Jesus. Então, gente, nós somos um espírito, somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Veja bem, se eu sou um espírito, por que eu tenho investido muito mais tempo naquilo que eu não sou? Que é o aspecto exterior. Tá vendo? Eu não sou isso, eu não sou isso, eu sou um espírito. Então, eu tenho que investir um tempo considerável no meu espírito. Certo? Eu sei que nós estamos no mundo, que nós passamos por diversas situações e que nós não vamos precisar ficar lendo Bíblia o tempo todo, lógico, eu sei disso. Mas eu não, a questão é que as pessoas investem muito mais tempo naquilo que elas não são, em essência. Então, vamos nos organizar, fazer o nosso plano de leitura bíblica, não é? Ver aí, ó, definir quais são os seus planos espirituais para o próximo ano que está chegando. Depois nós temos, falamos do leem, ouvem as palavras da profecia e guardam, né, as coisas que nelas estão escritas. Então, gente, quando nós falamos aí da profecia, guardar as palavras da profecia, então a gente tem que ter em mente o seguinte, que essa profecia é o próprio Apocalipse, não é? E esse guardar aparece em vários versículos aí do próprio Apocalipse, tá vendo? Então, muitas vezes, preocupa-se em guardar vários outros trechos da Bíblia. Isso é muito bom que haja essa preocupação, essa memorização de outros livros da Bíblia, outros versículos, mas o Apocalipse também é um livro que Deus incentiva a sua guarda, a sua memorização, não é? Quando a gente vai para Deuteronômio, olha o que diz esse texto. Capítulo 6, pessoal, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tá vendo? Ou seja, vai ter que guardar isso. Tu as inculcarás a teus filhos, você vai fazer eles memorizar, vai falar muito para eles. E delas, ó, falarás assentado em tua casa. Tá vendo? Você tem que ser um líder dentro de casa, meu irmão. Você tem que ministrar a palavra para tua família, minha irmã. Não é? Você tem que ter vida espiritual suficiente para respaldar a sua autoridade de ministra da palavra, de ministro dentro da sua casa, de líder espiritual. Não é? E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tá vendo? Depois ele fala no 8, ó, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, gente, nós precisamos inculcar essa palavra, memorizar, guardar, falar, sabe, para aqueles que estão conosco. Você vê que a Bíblia é muito clara aqui. Fala, você vai falar para os seus filhos dentro da sua casa. Né? Tem marido que é um banana, ele não é um líder espiritual na casa dele. Tem irmã que também não conhece nada de Bíblia, nada menos nada. Às vezes os filhos conhecem mais do que os pais. Então, gente, vamos assumir aí a nossa postura de ministros, que a Bíblia fala que nós somos. Entenda, eu estou falando de que você é pastor, ok? Se você tiver o chamado, amém, mas a Bíblia chama todos nós de ministros de uma nova aliança. Então, vamos assumir essa realidade e começar a contribuir, inculcando aí as palavras, né, desses livros, não só do Apocalipse, mas os demais. Então tá ali o dado ali da profecia, tá vendo? Apocalipse na profecia. Essa palavra aparece, ó, nos capítulos 22, 7, 9, 10, tá vendo? Então fala palavras desta profecia. Então deixa claro que nós temos que memorizar também, temos que guardar também o Apocalipse. Seguindo, gente, se não tem interesse pela Bíblia, então a gente é como quem está lá no mundo. Quem está no mundo não quer saber de Bíblia.
Os cristãos que estão aí desviados, não querem saber de Bíblia. Então, a gente que está ali firme no Senhor Jesus, nós temos que ser diferentes. Tem que ter um interesse em conhecer a palavra de Deus. Aí nós temos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que diz. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então você vê, tem muita gente na igreja hoje desse jeito, meu irmão, que eles não querem dar ouvidos para a sã doutrina. Eles estão renegando, eles estão dentro e estão fora da igreja. Não é? Então, muita gente hoje vai na igreja querendo ouvir aquilo que é do interesse dele. Aí ele quer se aproximar de pessoas que só falam o que ele quer ouvir. Então, gente, vamos conhecer a palavra. Nós temos algumas curiosidades na Bíblia, sabe? Que às vezes a gente passa batido, mas tem muita coisa também, sabe? Que a gente... Não é? Você pega esse texto, 1 Samuel capítulo 12. É um versículo que fala que Samuel orou para que chovesse. E quando se fala de orar para chover, normalmente se pensa em Elias. Mas Samuel também fez isso. Colossenses 4:11 diz a respeito de um homem chamado Jesus, que andava com o apóstolo Paulo. Você vê, era um discípulo do apóstolo Paulo, chamava Jesus. Então são detalhes na Bíblia que muitas vezes passam batidos, mas que fazem a diferença. Então a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós que somos servos de Deus, vamos nos empenhar em conhecê-lo. Dentro desse contexto aqui, conhecer o Apocalipse. E aí o versículo termina, é para guardar as coisas que nelas estão escritas, por quê? Porque o tempo está próximo. Né? E tem muita gente falando, mas será que vai acontecer mesmo? Será que não vai? Meu irmão, desde lá de trás, que as coisas já eram assim, sabe? As pessoas duvidavam da palavra, se ia se cumprir, se não ia, não é? Achavam que estava demorando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, fala, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Por quê? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, as pessoas estavam falando aqui, quando que ele vai voltar? E aquelas promessas lá que estão aí desde lá do tempo da criação? Então, gente, o tempo está próximo, independente dele. A própria Bíblia já falou que ia ter gente questionando isso. Né? Então, vamos acelerar, ficar de olho na nossa vida espiritual e se dispor a estar mais próximo do Senhor Jesus. Eu vou encerrando por aqui, fazendo aquele convite especial, né, para você que já é cristão, meu irmão, como está o seu alimento espiritual? Você tem se nutrido bem da palavra? Você tem buscado? Porque, olha, a revelação traz felicidade. A Bíblia falou ali no Apocalipse, bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam. Então, é uma questão de ser feliz, não é? E a nossa identidade cristã, a gente tem se identificado com Jesus como deveríamos, né? O que nós precisamos fazer para melhorar isso? E você, que não é cristão, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa de João capítulo 1, versículo 12, né? Entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, de repente, você está olhando para toda essa situação, está falando, mas será que isso que estão pregando é verdade mesmo? A Bíblia diz, 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, ou seja, o diabo, cegou o entendimento das pessoas, para que elas não consigam enxergar aquilo que está acontecendo. Mas há um cenário sendo traçado para que os fins dos tempos ocorram, Jesus está voltando e você precisa entregar a sua vida para ele. Então, te convido, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um líder espiritual, fala que você deseja conhecer a palavra de Deus, que você deseja entregar os seus caminhos para Jesus Cristo, para que você e a sua casa sejam salvos, né? Aqueles que decidirem entregar a vida para Jesus, levar ele a sério, que eles sejam salvos para a honra e glória do Senhor Deus. Gente, eu encerro por aqui, certo? Queria agradecer vocês aí por estar acompanhando as aulas conosco. Que Deus continue abençoando. E vamos em frente, pessoal. Próxima aula nós vamos falar aí do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Fiquem na paz do Senhor Jesus, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.